Olá, para quem não me conhece, eu sou a Larissa e vim falar para vocês sobre o acordo de trabalho. Essa é uma ferramenta gerencial que é fundamental para o ciclo de gestão de desempenho. É o famoso combinado não sai caro. É um momento de alinhamento de expectativa que vai ajudar que todo o ciclo flua com maior facilidade. Mas para que essa ferramenta seja utilizada na sua melhor potencialidade, é importantíssimo que você, líder, e você, liderado, entenda como ela funciona e se prepare adequadamente para essa grande oportunidade. É claro que o gestor ele tem um papel principal, né, neste momento. Ele é que tem a responsabilidade de conduzir a conversa e de deixar claro para o liderado aquilo que se espera dele para o ciclo. Mas o liderado ele também tem um papel importante. Né? Ele precisa ter clareza da sua função dentro da equipe e precisa estar preparado, né, para essa conversa, para participar dela de maneira ativa, negociar se for preciso e deixar claro o seu ponto de vista. Antes desta conversa, então, o líder precisa pensar no espaço ocupacional que aquele liderado especificamente vai ocupar. Mas, Larissa, o que é espaço ocupacional? Vamos imaginar que a sua equipe é um time de futebol. Não entendo muito de futebol, mas acho que dá para fazer a analogia. Né? Você precisa definir quem vai jogar na linha, quem vai jogar no gol, quem vai estar na zaga, quem vai estar no lateral direito. Né? Então, o acordo de trabalho é o momento de definir esses espaços dentro da equipe. Né? Então, você precisa ter clareza o que o liderado, aquele liderado específico, vai fazer em termos de ações, né? Em termos de serviços, e quais as competências ele vai precisar ter e vai precisar desenvolver para que ele faça essas ações e serviços de maneira excelente. Então, para isso, o líder precisa fazer o seu dever de casa. Né? Ele precisa conhecer o plano de ação da área, ele precisa conhecer o catálogo de serviço da unidade, ele precisa conhecer a matriz de competências e as evidências que estão determinadas para cada uma das competências. É a partir disso, né, e de um olhar para cada membro da equipe, observando as suas dificuldades e as suas potencialidades, que o líder vai definir qual é a melhor posição para cada um dos membros. Agora vamos falar da reunião em si, né? Você já se preparou, você líder e você liderado, já se preparou, conhece as ferramentas, já sabe mais ou menos em que posição aquele liderado vai jogar, né? Então, para iniciar a reunião, é importante que você estabeleça um rapport. O que é um rapport? É uma conexão, né? Você precisa tornar aquele ambiente, aquela conversa, um ambiente seguro, para que o liderado possa se posicionar, né? Para que ele não vá para a reunião só dizer sim, senhor, e às vezes não está concordando muito bem com aquela divisão da tarefa, né? Com aquela divisão de espaço ocupacional, ou propriamente com aquelas competências que foram definidas. Então, para que tenha esse diálogo, a grande responsabilidade acaba sendo do gestor, né? De estar aberto e de tornar o ambiente seguro para isso. Então, você precisa estar num bom dia, né? Você, líder, precisa estar num bom dia, né? Precisa estar com paciência, né? Precisa estar com tempo. É uma reunião que não pode ser feita na correria, né? Ah, falta 10 minutos para eu entrar numa reunião com o secretário, com o presidente, eu vou correr aqui e vou fazer meu acordo de trabalho. Provavelmente você não vai estar inteiro naquela situação. Né? E você precisa estar principalmente com o coração aberto, né? Para falar, mas também para ouvir. Por isso, você não pode deixar para fazer o acordo de trabalho na última hora, porque pode ser que muitos fatores intervenientes não permitam a criação desse ambiente adequado. Feito o rapport, o líder ele vai começar a falar das ações. Então é o momento de lembrar do plano estratégico, né, de divulgar muitas vezes as ações que foram definidas ali no plano estratégico e que eventualmente ficou apenas ali na cúpula.
e falar, definir com o liderado, alinhar, né, quais ações ele vai estar diretamente responsável por conduzir. Então, esse momento de definir as ações, nem todo liderado vai ter, né? Porque nem todo liderado vai estar diretamente responsável por uma ação do plano estratégico. Mas, ainda que ele não esteja, talvez seja uma boa oportunidade de você divulgar o plano da sua área, para que todos conheçam, para que todos se sintam parte dessas metas. Depois, vocês vão discutir o serviço, a categoria de serviço que aquele liderado vai desenvolver. Então, dentro de uma unidade de gestão de pessoas, por exemplo, nós vamos ter algumas pessoas que vão trabalhar com folha de pagamento, nós vamos ter algumas pessoas que vão trabalhar, como eu, com a parte de gestão de desempenho, nós vamos ter alguém que vai cuidar do recrutamento e seleção, alguém que vai fazer a instrução processual, né? O cadastro. Então, quais serviços, né? Quais tipos de serviços aquele liderado vai prestar? Porque é isso que vai orientar a definição de competências, né? Um servidor que trabalha na folha de pagamento, ele precisa de competências diferentes de um servidor que trabalha na gestão de desempenho, por exemplo. Tá? Então, definido a categoria de serviços, e é importante lembrar também que esse rol, ele é exemplificativo. Né? Não significa dizer que a pessoa vai fazer só aquilo, né? Ela pode ser demandada em qualquer coisa que esteja dentro ali da descrição do seu cargo, né? Das competências do seu cargo. Esse momento é um momento de planejamento e de alinhamento, mas ele pode ser alterado a qualquer tempo e pode ser também o servidor, o liderado, ser demandado, né, pontualmente em alguma atividade que porventura não esteja ali definida como suas atividades prioritárias. Feito isso, nós vamos definir quais são as competências ideais para que aquele trabalho seja feito com qualidade, né? Então, o gestor, junto com o liderado, vai escolher de 8 a 12 competências, então no mínimo 8 e no máximo 12 competências que serão fundamentais para que aquela atividade seja desenvolvida com excelência. Nós temos algumas regrinhas específicas, né, que estão lá no nosso manual, que está lá na nossa resolução. Então, se você é líder, se você está fazendo um acordo de trabalho de um líder, você precisa selecionar pelo menos 3 competências de liderança, né? Se você está fazendo um acordo de trabalho de um liderado, você precisa selecionar 3 competências comportamentais. O líder, além dessas 3 competências comportamentais, ele tem as competências de liderança, né? Se é servidor em estágio probatório, tem as competências que são obrigatórias para servidor em estágio probatório, que são capacidade de iniciativa e responsabilidade. Então, nós temos alguns direcionamentos a depender da função que você ocupa, mas, de maneira geral, o acordo de trabalho é uma conversa e uma definição feito em conjunto, né? Líder e liderado. Definido as competências a serem apresentadas, vocês vão discutir, né, em linhas gerais, o plano de desenvolvimento. Dentro de tudo aquilo que você precisa apresentar, o que você vai priorizar nas suas ações de capacitação? Né? O que é daquilo ali, o que é mais importante? Entendendo que nós temos um ciclo, né? Apenas 12 meses aí para esse acompanhamento. E eu vejo muitas vezes o líder colocando tudo. Precisa desenvolver tudo. Óbvio, a gente sempre precisa desenvolver. Né? Mas a ideia e a função do acordo de trabalho é direcionar essa capacitação, priorizar essa capacitação. Então, quando eu coloco tudo, eu não estou priorizando nada. Né? E eu preciso pensar também no tempo. Né? Eu tenho um tempo hábil para poder realizar essas capacitações. Então, não adianta eu querer colocar o mundo, porque primeiro eu não estou priorizando, segundo eu vou colocar metas que não são alcançáveis. Tá? Então, é importantíssimo o gestor definir ali quais são 1, 2, assim, é razoável até 3 competências a serem desenvolvidas, tá? Para você direcionar bem o seu liderado.
Ah, Larissa, uma pergunta muito comum. Eu posso colocar uma competência que não está lá no meu rol de competências a serem apresentadas? Até pode, mas eu não sei se deve. Isso precisa fazer sentido. Como é que eu digo que um servidor precisa, para fazer bem o seu trabalho, apresentar a competência banana e laranja, e na hora de fazer o plano de desenvolvimento dele, eu mando ele fazer ações na competência açaí. Não faz sentido, né? Não casa. Né? Exceto casos excepcionais, normalmente não faz sentido. Normalmente a gente vai escolher para desenvolver competências que estejam no rol de competências a serem apresentadas. São aquelas competências que talvez sejam mais importantes para aquelas atividade específica, ou aquela competência que talvez o liderado tenha maior gap, que ele precisa dar uma priorizada. Isso aí vai depender muito da conversa de vocês dois. Então, agora, outra coisa muito importante, né? Feito esse acordo, você vai ter lá espaço para colocar alguma observação, né? Então, às vezes, no momento do acordo, você já sabe de algum curso específico que você gostaria que aquele liderado fizesse, você já pode indicar lá, né? Além da competência em si, a própria ação que talvez vocês entendam que seria interessante. Qualquer outra observação você vai poder colocar no acordo de trabalho. Caso haja alguma divergência também, né? Às vezes ali naquele momento de acordo, né? Feito todo o rapport, feito toda a negociação, tem algum ponto específico que o líder ou o liderado discorda. Isso pode também ficar registrado no acordo de trabalho. Depois de todos esses campos, você precisa lembrar, não se esqueçam que os dois precisam assinar o acordo, afinal, é um acordo. Né? Então, muitas vezes o líder faz e manda para o liderado assinar. Não, os dois precisam assinar o acordo de trabalho, tá bom? Agora que você já sabe como funciona o acordo de trabalho, de como ele é importante, né, para que as outras etapas fluam da maneira que deve fluir, né? Aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado, aquilo que vai ser acompanhado durante o período. Eu te convido, né, a colocar em prática todos esses conhecimentos, né? Colocar em prática tudo isso que aprendeu, né? Realmente fazer uma reunião com qualidade, ter um tempo de qualidade com o seu liderado. E se você tiver alguma dúvida prática de como preencher o formulário, nós temos nesse trilho ainda tutoriais tanto em vídeo quanto em imagem de como você preenche e registra esse acordo de trabalho depois de todo esse processo de diálogo, né, e de construção participativa. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.